Você já leu a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse? Creio que essa seja uma boa oportunidade. Nós estamos meditando todos os dias em 4 capítulos da Bíblia. Se você chegou aqui agora, não acompanha, se você for ali na aba do Reels, você vai conseguir encontrar, ou se não, no nosso canal do YouTube da Igreja Cristã Protestante Confronto, você consegue. Então vai lá e dá uma conferida para que possa colocar em dia. É algo tão simples, né? Mas que nós temos negligenciado, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que é o alicerce de nossa fé, que vocês possam buscar conhecimento e entendimento acerca dessa palavra. Que o Senhor os guie nessa caminhada. Hoje nós vamos falar de 4 capítulos e sempre abordamos também um dos versos do Salmo 119. Nós estamos hoje no verso 85. Eu comecei tudo isso fazendo apenas meditação em um verso, e agora nós continuamos, iniciando o ano, nós continuamos a fazer a leitura anual da Bíblia. Hoje completa 50 dias, né? Na verdade eu mencionei ontem porque eu leio um dia adiantado. Hoje completamos 200 capítulos lidos, que já completaram 16 livros, salvo engano. Nós entramos hoje em 2 Timóteo, então é muito gratificante ver o processo onde ele nos leva à constância. Seja bem-vindo, bom dia a todos. Bom dia Silvia, bom dia Edu, bom dia Eliane, bom dia a todos que mandaram bom dia. Que o nome do Senhor seja louvado. Nós estamos no Salmo 119, verso 85. Que nem eu disse, então 86 dias já, né? Que nós meditamos na palavra. Nós adiantamos também um dia que eu não comecei pelo verso 1 do Salmo 119. Olha o que diz o verso 85. Os arrogantes que não seguem tua lei abriram covas fundas para me pegar. Essa sessão aqui é bem interessante. É bem interessante porque contrasta o restante das sessões. Aqui ele já olha com essa questão de promessas a serem cumpridas, mas ver uma realidade que é distante daquilo que ele almeja e distante daquilo que o cenário dele mostra, mas ele mostra sua fidelidade restrita à palavra. Este verso 85, ele retrata mais uma vez a confiança nessa palavra, justamente que aqueles que não seguem a lei do Senhor, eles naturalmente farão coisas distintas da vontade de Deus. Estes homens que estão entregues a si mesmos, eles servirão às vezes como instrumentos malignos em nossas vidas, tentando nos desviar deste caminho de verdade, de certezas, esse caminho seguro. Por isso que nós temos que orar sempre ao Senhor para que a gente não fraqueje, para que situações não nos levem a desvios eternos. Se você de fato crê, você deve confiar na palavra do Senhor, confiar nessa promessa, sabendo que ainda que algumas pessoas planejem contra ti, façam coisas que são repugnantes, as mãos do Senhor jamais te abandonarão. Porque aquele que te chamou também te capacita e te guarda. Confie no Senhor, confie em suas providências, confie em seus propósitos, confie na sua lei, confie na sua palavra. Que você possa meditar diariamente nessa palavra, crendo que o Senhor irá guardar a sua vida. Que ainda que covas abertas sejam cavadas, elas serão todas em vão, porque aquele que o Senhor escolheu salvar, Ele dará um jeito de guardá-lo. Nós sabemos que a morte é inevitável. Não estou falando que uma pessoa não vai morrer, que não vai ter adversidades, mas que diante de todas as adversidades, você poderá confiar que não estão longe dos propósitos de Deus para a sua vida.
Confie que todos esses processos que você tem vivido são processos do quais Deus, de maneira providencial, executa em nossas vidas para esculpir Cristo em nós. Confie nos planos do Senhor. Glorifique ao Senhor mediante a todas as circunstâncias. Se você não está em uma semana boa, se você não está num momento da sua vida bom, financeiro, emocional, relacional, confie, porque o Senhor é fiel. Que mesmo diante das adversidades, Ele não escolhe aqueles a qual Ele decidiu amar. As pessoas olham e falam, eu não pedi para que Ele me amasse. A gente jamais pediria. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu te amar. Glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso, porque Ele escolhe amar quem Ele almeja, quem Ele quer, de acordo com a sua soberana vontade, e isso manifesta a sua grande misericórdia, como Ele teve do apóstolo Paulo, que nós estamos meditando nessas palavras, né? Nós acabamos de ler os 6 capítulos de Timóteo primeiro, e nós fomos agora para a segunda epístola de Timóteo. A segunda epístola também foi escrita da prisão, mas dessa numa prisão, numa cela fria, cerca de 62 depois de Cristo, 62 a 67, estudiosos apontam esse ponto aproximadamente. Então ele estava numa cela fria, já sem esperança. As outras 4 cartas dessa prisão em Roma, ele estava em uma prisão domiciliar, onde ele tinha visita, ele podia escrever essas cartas à igreja. Contudo, essa ele já estava ali, numa cela fria, desamparado, abandonado, mas continuando tendo Deus como sua principal companhia. Que vocês possam meditar e continuar crescendo. Eu vou abrir até uma caixinha de pergunta dentro dessa lista de transmissão, que nem eu faço, para que vocês possam contar como tem sido a sua experiência até aqui. Eu creio que tem sido engrandecedora, né? Imagina que, para mim, tem sido transformador. Primeiro que cada vez que eu termino a leitura bíblica, isso já é naturalmente engrandecedor. Me fortalece, me direciona, mas compartilhar com vocês essas meditações, essa devocional, tem sido bem diferente. E louvo a Deus por isso. Um momento que eu poderia fazer ali também sozinho, não que eu não faça, eu faço, né? Mesmo porque eu terminando, eu continuo lendo, continuo estudando para falar com vocês. Mas nós podemos ver a unidade do corpo, esse corpo que envolve pessoas do mundo inteiro, que não está em sua face marcada isso, mas nós podemos ter a plena convicção de que Deus escolheu salvar uma multidão de pessoas que estão espalhadas pelo mundo, e nós continuamos a falar o Evangelho para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Nós nos reunimos como corpo, ainda que virtualmente, mas falando daquele que nos trouxe vida. E Paulo fala a Timóteo aqui justamente as razões da sua esperança. Ele expõe segredos profundos do seu coração, às vezes até as suas inseguranças, os seus medos. Ele que foi chamado de maneira completamente repentina, enquanto ele caminhava buscando matar cristãos, perseguir cristãos, a luz que trouxe luz ao mundo invadiu aquelas trevas ao qual ele vivia e o transformou, fazendo o maior perseguidor, o maior escritor. Aquele que antes perseguia e matava, estava gastando o restante da sua vida no Evangelho. Que você possa meditar nas Sagradas Escrituras, porque nós somos assim. Nós somos aqueles que matamos a Cristo, nós somos responsáveis pela morte de Cristo. Nós olhamos e falamos, foram os judeus, foram os governantes. Não, fomos nós. Nós somos aqueles que crucificamos a Cristo. Nós somos responsáveis pela morte de Cristo, então jamais nos daremos por inocente. Mas a pena que deveria recair sobre nós, Cristo suportou as dores
na cruz do Calvário voluntariamente. Como entender isso? Somente entendendo a palavra mesmo, compreendendo tudo isso. Que nós possamos meditar fielmente nessa palavra. A Júlia colocou: estou percebendo que depois da palavra o Senhor não ora. Eu tenho quebrado alguns paradigmas porque nós criamos uma série de rituais, né? Algumas pessoas imaginam que minha oração é mais importante do que de outras pessoas, do que a sua oração. E vocês não notam, mas eu estou orando a todo tempo. Muitas coisas são proclamadas como oração. Existe aquela oração que nós fazemos secretas em nosso quarto. Existem orações que são públicas. Existem orações que são conversas. Para um cristão, a sua conversa é uma oração. Nós vivemos num país sincrético, né? Onde nós queremos delegar uma oração a uma pessoa que possui um cargo. Você foi chamado para o mais importante cargo que você poderia ter nessa terra. Você foi chamado para ser cristão, proclamador das boas novas. Então, a sua vida é uma vida de oração. A sua oração vale tanto quanto a minha. Não estou falando que você é assim, tá, Júlia? Estou mencionando o que ocorre comumente. Muitas pessoas mandam mensagens pedindo oração e elas sequer mesmo oram. Então, que a gente possa compreender do que se trata uma oração. Vocês vão verificar que muitas vezes no final eu oro agradecendo ao Senhor, não pedindo para que todos façam dessa forma, mas estou remetendo ao Senhor, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos direcionar, que Ele possa nos trazer compreensão. Esse entendimento, por vezes, te leva a uma não dependência e uma maturidade. Que você possa continuar fiel ao Evangelho e clamando ao Senhor, dia após dia, sabendo que Ele escuta todas as nossas palavras e não um momento onde nós falamos: Senhor, agora estou aqui diante de Ti. Que Deus nos guie, tá? Vamos à explicação aqui de 2 Timóteo. Calma aí que os pernambucanos descobriram que eu estou aqui de novo. Eu coloquei ainda o raid aqui embaixo, aqueles liquidinhos, pelo amor. Mas tá bom, tá bom. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha que interessante. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele manifesta Deus sempre como primordial em sua vida. Observe que ele não coloca apóstolo Paulo. Nós vamos ver hoje as pessoas colocarem o título à frente do seu nome, porque o título confere autoridade. Naturalmente, eu sou advogado, então algumas vezes eu colocava Dr. Wanderson. Por que isso? Um título honoris causa. Não precisa disso, né? Mas nós fazemos isso para conferir a autoridade. Até hoje, né? Nós vemos a função antes do nome. Por quê? Porque nós queremos trazer autoridade para aquilo que nós fazemos. Mas nós vemos que a verdadeira humildade está em reconhecer que nós somos apenas mais um e colocar aqui aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Que nós sabemos que nós não buscamos ao Senhor antes, Ele que nos buscou, nós que estávamos perdidos. Olha o que diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo. Escreva esta carta para Timóteo, meu filho amado. Se vocês quiserem, depois procurem Amado Timóteo, do Marco Teles. É magnífico. Eu vou compartilhar lá no grupo com vocês. É fantástico, tá? Meditem. Continuando. Olha o que diz: que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça e misericórdia e paz. Isso daí era o título, a introdução dessa mensagem. Timóteo já sabia que era Paulo? Óbvio que sim, né? Óbvio que sim. Mas olha que cuidado na hora dessa escrita. É como
se ele estivesse ali escrevendo, sabendo que uma comunidade depois leria o que ele estava falando. Mesmo porque essa carta foi escrita a Timóteo, mas Timóteo utilizava essas cartas justamente para falar acerca daquilo que havia ali sido ensinado. Continuemos. Olha o que diz no verso 3. Dou graças por vocês ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de vocês em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegrias. Lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe, Eunice. Sei que em você a mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Você vê que bonito, né? A maneira como ele escreve, ele trazendo recordações da vida de Timóteo e ele trazendo também a esperança daquilo que o Espírito produz em nós. Ele produz temor, ele não produz temor, na verdade, né? Nós temos que ter temor. Ele diz assim: dê um espírito que produz temor, mas não de medo quanto ao mundo, e sim de temor ao Senhor. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia diante do mundo, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Tudo isso são características daqueles que nasceram de novo, que o Espírito reina sobre a vida deles. Verso 8. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Imagina que uma pessoa estava recebendo uma carta da prisão e falou assim: vem aqui. Na verdade, é isso. Todos nós estamos aprisionados e nós não notamos. Aprisionados por esse corpo, aprisionados por este mundo, onde nós estamos presos mediante tudo isso que tem governado as nossas vidas, mas o Espírito do Senhor está livre. Por isso que nós somos encorajados a falar do Senhor a todas as pessoas, para que o nome dele seja engrandecido. Que nós não sejamos estes que tememos falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Desde a eternidade ele já tinha escolhido nos salvar e nos chamou para uma vida transformada, não porque nós conseguimos transformar, mas porque esse Espírito atua em nós. Ele produz em nós amor, poder, autocontrole. O poder está sobre um poder sobre o pecado, não uma autoridade sobre outras vidas. Olha o que diz no verso 10. Agora ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Olha que maravilhoso essas palavras. Ele retrata o Evangelho em dois versículos, no 9 e 10, Deus chama, não porque nós merecemos, desde a eternidade, e daí por intermédio de Cristo ele mostra a sua graça. Como que por intermédio de Cristo? Por intermédio de Cristo, Deus derrama a sua ira sobre o seu Filho, a ira que deveria ser derramada sobre nós por causa dos nossos pecados. Cristo suporta toda essa dor na cruz, então Cristo morreu por você. Ele tornou isso muito claro
por intermédio do seu evangelho, por intermédio da história. Se você for pesquisar, Jesus existiu. Tá? Se você quiser requisitos históricos, você verá que Jesus existiu, que a ciência não consegue negar a existência de Jesus. E se Jesus existiu e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele só pode ser Deus. Ele não pode ser uma pessoa iluminada, porque não existe como um homem ser bom e apenas ser iluminado, porque qualquer homem que seja apenas iluminado, ele continuará sendo ruim, porque ele habitou somente nessa carne humana, e Cristo possuía essa natureza humana e divina, sendo um homem completamente bom, sendo Deus encarnado. Então, Cristo Jesus é Deus, faz parte da Trindade, desde a eternidade, como está escrito aqui no verso 9. Isso é de extrema importância que você saiba. Por isso estou sofrendo assim. No verso 12. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio, e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Olha que ele já estava falando para a eternidade. Ele já estava falando de coisas da eternidade, mas ele confiava plenamente no Senhor, confiava naquilo que havia sido confiado, que lhe havia sido entregue. Ele ter caído cego, desnorteado, ele não acreditava que teria sido uma mera ilusão. Por intermédio da sua vida, ele manifestava que depois que ele encontrou Cristo, ele foi de fato transformado. E você? Você diz crer em Cristo, mas você continua vivendo da mesma forma, seus hábitos são os mesmos, a sua conversão não te levou a uma transformação. Talvez você não tenha conhecido Cristo, você tenha conhecido uma religião, você não conheceu o Evangelho. O Evangelho mata o velho homem e transforma esse velho homem em uma nova criatura, onde seus atos, seus pensamentos, eles se tornam diferentes. Não porque você simplesmente foi moldado por uma série de pessoas que estão ao seu redor, mas porque um espírito agora guia a sua vida e você não consegue mais caminhar da mesma forma. Você se constrange diante dessa palavra, você obedece essa palavra, você vive essa palavra. Olha o que diz no verso 15. Como você sabe, todos as da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia ao Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou diligentemente me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Então você vê que essa carta era bem pessoal, né? Eles tratavam de assuntos que eles já haviam conversado. Ele começa a contar acerca do seu abandono, até mesmo de pessoas que ele não esperava, porque imagina que ele menciona Figelo e Hermógenes, incluindo Figelo e Hermógenes. É como, sabe aqueles dois ali que estavam um pouco mais perto, que estavam ali me ajudando? Eles me abandonaram. Então o Evangelho fala muito de um caminho que por vezes parece ser solitário, que as pessoas te deixarão, mas tenha certeza de que o Senhor jamais te abandonará. O Senhor não esquece de você, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Justamente como Paulo estava aqui gritando sempre na certeza de guardar aquilo que foi confiado. Ele trata Paulo de maneira muito íntima. Imagina que esses capítulos não existiam, tá? A Bíblia foi escrita de maneira corrida. Continuando, mas nós estamos no capítulo 2, ele já começa a falar: meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras. Essa carta foi escrita para a eternidade. E eu estou fazendo, guardadas as devidas proporções, o que Paulo estava fazendo. Ensinando a palavra, falando acerca da palavra, para que você também seja mais um desse, que vai ensinar as pessoas a confiar nessas palavras e transmitir. Ensine a pessoas que você sabe que o Senhor os enviou a elas. Como eu saberei
Se você nasceu numa família, você é o homem ou a mulher responsável por levar o evangelho para sua família. Viva o evangelho, fale do evangelho, mostre ao Senhor quem Ele é. Mostre ao homem quem é o Senhor que você serve. Que Deus possa ser exaltado por intermédio da sua vida. O verso 3 diz assim: suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir regras, e o lavrador não trabalha arduamente. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Você está disposto a suportar qualquer coisa para levar a salvação e a glória eterna de Cristo para os eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo? Você está disposto a abrir mão do seu tempo? Você está disposto a abrir mão dos seus lazeres? Você está disposto mesmo a abrir mão de momentos com a sua família? De coisas que são essenciais para você? Se existem coisas mais essenciais do que Cristo, talvez alguma coisa esteja errada. Pois aquele que Cristo chamou, Cristo é a única coisa que importa. Não há nada superior a Deus. Olhe que nós sabemos os 2 principais mandamentos, mas diariamente nós pecamos contra eles. Quais são os 2 principais mandamentos? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você ama Deus sobre todas as coisas de fato? Você tem amado Deus sobre todas as coisas? Observe a sua vida e verifique. Você gasta tempo com Deus? Eu estou quase terminando de ler 2 capítulos. A gente não gastou 10 minutos lendo 2 capítulos. Estou lendo e ainda fazendo alguns apontamentos. E você, por preguiça, por negligência, não abre sua Bíblia. E você diz amar a Deus. E você pede todos os benefícios de Deus à sua vida. E glória a Deus porque Ele nos entrega, não porque nós merecemos. Ele nos entrega por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Mas que nós possamos manifestar gratidão pelo Senhor que nos salvou. Continuemos, verso 11. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ainda diante da sua infidelidade, Ele escolheu ser fiel, e Ele cumprirá tudo aquilo que Ele diz por intermédio das suas sagradas palavras. Lembre-se que, embora essas palavras foram escritas por Paulo, elas foram inspiradas por Deus. 2 Pedro 1:21. Eu vou até ler. Ipsis literis. 2 Pedro 1:21, como está escrito. 20 e 21 diz assim: acima de tudo, saiba que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento próprio do profeta, nem de iniciativa humana. Estes homens foram impulsionados pelo Espírito e falaram da parte de Deus. 20 e 21. Estava aqui, essa parte ainda aqui nessa Bíblia não está grifada. E uma coisa, não usem essas canetas, tá? Pegue aquela caneta de gel, porque a página da Bíblia ela é bem fina. E daí ela fica marcada. Então compre aquela caneta gel para sublinhar. Que possamos permanecer fiéis a essa palavra. Verso 14 diz assim: lembre-se essas coisas e a todo... Lembre-se essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Verso 15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve.
Seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Imagina aqui que ele estava ensinando como se fosse um filho, Timóteo, porque de fato ele foi gerado por intermédio da vida de Paulo. Esforce sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Existe um esforço, existe uma responsabilidade, então esforce sempre diante de Deus, não diante de homens, que nós possamos fazer as coisas de maneira correta, sem ter do que se envergonhar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e saber que nós fizemos o melhor que poderíamos dentro das nossas limitações. Por vezes, talvez você pode não estar com vontade, por vezes você ainda não tem conhecimento, mas manifeste esse amor e que você possa ensinar essa palavra que traz vida. Verso 16 diz: evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido com Imeu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso se desviaram alguns da fé. Imagino que Imeu e Fileto também é mencionado na primeira carta a Timóteo. Verso 19 diz assim: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Se você diz conhecer o Senhor, você se afasta do mal. Tá? Se você tem feito alguma coisa, este é o momento, se afaste do mal. Se você de fato pertence ao Senhor, deve se afastar do mal. Se afaste. Não espere Deus vir te tirar do mal. Tá? Não espere vir um anjo, mas quando você se afastar do mal, você verá que foram as próprias mãos de Deus, providências divinas, que te tiraram, pois sozinho nós não conseguiremos lutar contra o mal. Nós somos escravos do mal, até que o Espírito Santo de fato nos liberte. Então que neste momento você clame ao Senhor. Você clame ao Senhor para que Ele te liberte do mal. Clame, ore ao Senhor. Eu oro ao Senhor para que Ele nos liberte do mal. Olha o que diz aqui o verso 20. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de maior valor são preservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Então, ele fala muito da responsabilidade humana. Ele sabe que é Deus que atua no ser, mas ele remete a Timóteo a responsabilidade. Ele fala: Timóteo, fica tranquilo que Deus irá fazer tudo. Ele coloca quais são as responsabilidades, e nós somos direcionados por essa palavra a assumirmos nossa responsabilidade diante dessa palavra que nos traz luz e paz. Então obedeçam a palavra de Deus. Eu ia dizer respeitem, mas respeitar também está em obedecer. Se você obedece, se você obedece, você manifesta este sinal de respeito. Verso 22 diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que o invocam, o Senhor com coração puro. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes, só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheça a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que querem. Você vê que ele fala acerca de um homem que deveria ter o espírito de mansidão e não se meter em contendas. Nós vemos aqui ele advertir por mais de uma vez para não se gastar tempo com discussões tolas, mas uma instrução por intermédio de mansidão e de maneira amável, para que a esperança de Deus, na esperança de que Deus possa levar a este arrependimento, para que eles conheçam a verdade e eles sejam de fato livres dessas armadilhas do diabo. Porque o diabo o aprisiona para fazer o que quer. Talvez você esteja fazendo justamente o que o diabo quer. Sim, você que está aí, que diz ser um cristão, mas de fato não é ainda.
você clamou de maneira superficial, você buscou um Deus que iria satisfazer simplesmente os seus desejos, você queria um Deus para chamar de Salvador, mas você não se submeteu ao senhorio de Cristo. Deus não é Senhor, não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Se ele te salvou, ele é seu Senhor, e a sua vida deverá manifestar justamente as obras do quais ele prometeu que faria naqueles que foram salvos pelo agir do teu divino Espírito Santo. Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor agora por conversão. Que possa haver arrependimento no seu coração. Que você possa compreender essa salvação que vem do Senhor. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3. Saiba que nos últimos dias haverá muitos tempos ruins, muitos tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Preste muita atenção em tudo isso que está escrito, tá? Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas. Talvez eu esteja falando características suas, características até mesmo minhas que eu não consigo enxergar, mas eu tenho certeza que por intermédio dessa palavra, essa palavra que nos lava e nos purifica. Então nós vemos que esses últimos dias haverão esses tempos. Há esses tempos, porque sempre foi constante, sempre vivemos esses tempos difíceis, onde pessoas amam a si mesmas, ao dinheiro, são arrogantes, zombam de Deus, desobedecem o Pai, são ingratas e profanas. Você quer ver como você é ingrato? Você acordou agradecendo a Deus por mais um dia acordar. Você agradeceu por ter um lugar onde morar, por ter o que comer, pelo seu emprego, pela sua família, pela sua saúde. Quantas coisas nós poderíamos agradecer e nós não temos agradecido. Olha como nós somos ingratos. Deus nos entregou tudo, Deus nos entregou a vida, porque nós merecíamos a morte. Era para nós acordarmos podres, era para acordarmos cheios de vermes em nossas bocas. Era para vivermos vidas miseráveis, completamente tomadas por doenças, por miserabilidades, por tudo aquilo que o pior dos assassinos deveria, porque nós matamos o único homem inocente que pisou nessa terra. No entanto, pela misericórdia de Deus, ele nos deu vida. Temos que ser gratos ao Senhor. Continuando, que eu tenho que ir embora. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Será que você tem amado mais os prazeres em vez de amar a Deus? Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Como que você vai ficar longe de você mesmo? Por isso ore, tira um tempo de orar ao Senhor, pedindo para que você não seja simplesmente um religioso de aparência, mas que o Espírito de Deus habite em você com verdade. Que possamos compreender esse poder que nos traz a verdadeira devoção. Que você obedeça essas palavras, que essas palavras entrem no seu coração e rasguem, que te humilhem, mostrando quem você verdadeiramente é, porque sem entendermos quão pecadores nós somos, jamais nós poderemos entender o quanto Deus foi misericordioso com nossa vida. Continua o verso 6. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Estes mestres se opõem à verdade, como James e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com James e Jambres. James e Jambres falavam que eram mágicos que estavam se opondo a Moisés quando ele estava fazendo aqueles sinais milagrosos ali. Eles imitavam aqueles sinais, lembram que transformavam o rio em sangue e os mágicos também conseguiam fazer aquelas mágicas. Imagina a capacidade desses mágicos, né? É muito maravilhoso isso. Continuando o verso 10. Mas você sabe muito bem o que ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida.
Conhece minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganarão outros, e eles próprios serão enganados. Então observe que Deus, por intermédio da sua palavra, traz esperança para aqueles que se arrependem e traz condenação para aqueles que deliberadamente caminham para a perdição. Aqueles que enganam outros e eles próprios também serão enganados, porque você não está simplesmente enganando outros, você está enganando a si próprio, caso você seja um desses. Verso 14 diz: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Paulo se colocava como uma referência para Timóteo. Ele não se furtava de ser aquilo que a palavra fez nele. Paulo assumia a sua responsabilidade. E agora nós vamos para um dos versos também centrais da Bíblia, juntamente com 2 Pedro 1:21. 2 Timóteo 3, 15 e 16. 16 e 17. Ele aponta justamente para a centralidade das Escrituras. Embora aqui no 15 ele fala que desde a infância eles foram ensinados nas Sagradas Escrituras e deram a sabedoria para receber a salvação que vem por intermédio de Cristo, nós também temos que entender isso. Embora nós não aprendemos desde criança, muitos de vocês creio que não, que talvez como eu foram impactados só depois de uma idade, mas nós sabemos que nas Sagradas Escrituras que nos dão sabedoria para receber essa salvação que vem da fé em Cristo. Olha o que diz os versos que eu disse que são importantes, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A suficiência das Escrituras. Você não é guiado por vozes, você não é guiado por estrelas, você não é guiado por achismo, você não é guiado por superstições. Nós temos uma palavra que é fiel e verdadeira. Nós cremos no Deus que é criador de todas as coisas, que nele não há sombras de variações. Nós cremos que Deus é suficiente para nos levar ao caminho da verdade. A Escritura é inspirada por Deus. Estes homens não viveram conforme eles simplesmente almejaram, mas eles estavam sendo direcionados por Deus para que a sua história fosse escrita e fosse promulgada pelo mundo inteiro. Essa história jamais será mudada. O homem não poderá mudar uma vírgula dessa palavra. Ainda que o homem tente usurpar essa palavra, Deus continuará sendo fiel. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro na sua vida, para te fazer entender o que não está em ordem e corrigir os seus passos. Ela é o único que pode corrigir quando você erra, ensinar a fazer o que é certo. Se você talvez não tenha ninguém sobre você, saiba que Deus está sobre a sua vida. Se Ele quiser, os seus negócios falem. Se Ele quiser, você nem levanta da sua cama. Se Ele quiser, seu carro não sai do lugar. Que você possa observar que Deus está guardando a sua vida, que Deus direciona a sua vida, que nada fugiu do controle. Que Ele possa manifestar o quanto Ele está no controle da sua vida, o quanto Ele é Deus na sua vida. Que Ele te chame da maneira que for necessária, para que o nome dele seja glorificado. Olha o que diz no verso 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Depois ele já vem para o capítulo final, o qual eu não vou ler, porque eu tenho que ir embora. Eu vou dar aula agora às 7 horas, eu tenho que sair daqui voando. Então, que vocês possam observar apenas esse verso 2 do capítulo 4. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas o que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Mas você, porém, seja sóbrio em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas obras e realize todo o ministério que lhe foi confiável. Quanto a mim, minha vida foi derramada como oferta a Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça do Senhor,
O justo juiz me dará no dia de sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardem a sua vida. Que você também aguarde com grande expectativa a vinda do Senhor. Que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça esteja com todos vocês. Que o nome do Senhor seja louvado. Fiquem com Deus. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Que vocês possam estar aqui amanhã também, 6 horas. E o nome do Senhor seja sempre engrandecido. Tamo junto. Fui.